Essa aula de hoje é de introdução à genética, tá? É uma aula que tem bastante informação, porque a gente começa falando de vocabulário genético, tá? A gente começa falando sobre termos que a gente vai utilizar o ano inteiro na genética. Por isso que é uma aula muito importante, eu queria muito poder conversar pessoalmente com vocês, né? Nessa pandemia, os horários estão batendo, às vezes, com outros compromissos, então fica bastante complicado da gente reunir uma galera grande para ter essa aula ao vivo, mas é por essa razão que eu disponibilizo depois para aqueles que não conseguem assistir. Então, aos presentes e a quem for assistir depois, a gente vai começar relembrando o que é célula, DNA e cromossomo. Porque isso é tema lá do primeiro ano, né? Então, a gente não pode deixar de lado todos os conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Aliás, vou pegar um marca-texto que fica melhor. A gente não pode deixar de lado todos os conceitos que a gente aprendeu no primeiro e segundo ano quando a gente chega no terceiro. Então, nesse sentido, terceiro ano, o foco é genética, primeiro e segundo bimestre. Mas para entender a genética, eu tenho que saber muito bem o que é um gene. E para eu saber o que é um gene, eu tenho que saber muito bem o que é um cromossomo, o DNA e uma célula. Então, só relembrando vocês que a célula é a unidade que forma todos os seres vivos, né? Bactérias possuem células, possuem. Só que a célula da bactéria é uma célula procarionte. Essa célula desse exemplo aqui é uma célula eucarionte, que é o estilo da célula que a gente possui no nosso organismo. O que é uma célula eucarionte? Quer dizer que ela tem o seu DNA dentro de um núcleo. O núcleo é essa bolinha que tem dentro da célula eucarionte. Uma carioteca protegendo esse DNA, que é o material genético, tá? O que é o DNA? O DNA são as fitas que a gente herda das células do espermatozoide e do óvulo quando vai fecundar e formar a gente, formar um embrião. Só que o DNA, vou desenhar aqui para vocês, é como se fosse uma fita lisinha, né? Simples. Ele não fica assim, esse fio lisinho dentro do núcleo, porque ele ocuparia muito espaço. Então, esse DNA, ele se enrola. E um DNA enrolado é um DNA que a gente chama de cromossomos. Então, cromossomos nada mais é que o DNA enrolado. Na biologia, ao invés de a gente usar o termo enrolado, a gente usa enovelado, de novelo, tá? Então, o DNA enovelado é o cromossomo. Como que ele fica enovelado? Quem faz ele dar essas voltas e ficar nessa forminha diferenciada? Proteínas chamadas histonas, mais abaixo do desenho vocês estão vendo ali. Então, as histonas são proteínas associadas ao DNA que formam o cromossomo, tá? Primeira coisa super importante para ter pautado aí. Segunda coisa, os humanos, a nossa espécie, Homo sapiens, tem 46 cromossomos. Nas células diploides. O que são células diploides? São células que os cromossomos estão aos pares. Todas as nossas células são diploides, menos gameta. Nos gametas, nós temos 23 cromossomos, porque os gametas são haploides. Então, isso também é conteúdo de primeiro ano. Por que que o espermatozoide e o óvulo têm que ter 23 cromossomos? Porque eles vão se juntar e formar um bebê e vai dar 46. Então, é por isso que existe aquela divisão celular do primeiro ano, lembra? Mitose, para formar todas as células menos gameta, e a meiose, para dividir ao meio o número de cromossomos e formar gametas, tá? Então, todas as nossas células do corpo, em geral, têm 46 cromossomos, menos gameta, espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Dentro dos cromossomos, nós temos os genes. Então, vocês imaginem ali os cromossomos que eu desenhei como fiozinhos, né, ou DNA. A gente tem no meio deles, vou pegar uma caneta agora menorzinha, genes. Então, dentro dos cromossomos estão os genes. Tem cromossomos que têm 500 genes, tem cromossomos que têm 10 mil genes. Isso varia. E é o gene que vai, então, trazer as nossas informações e a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. Nesse próximo slide, eu trago aqui para vocês essa formação dos nossos cromossomos nas células diploides, como eu falei para vocês. O que significa, então, uma célula diploide? Eu chamo a atenção aqui de novo para isso. Uma célula que os cromossomos estão aos pares. Quando a gente olha essa foto, ou essa da mãe, ou essa da menina, né?
é uma foto do cariótipo. O que significa o cariótipo, então? É o conjunto dos nossos cromossomos. Quantos cromossomos nós temos no total? 46 cromossomos, ou 23 pares, tá? Se a gente for pensar que o espermatozoide, ele vai doar 23 cromossomos e o óvulo vai doar 23 cromossomos, então entendam que o nosso cariótipo, ele é formado por 23 cromossomos diferentes, mas são aos pares, por isso 46. Então, não são 46 cromossomos diferentes, tá? Nós temos 23 tipos de cromossomos. Ou seja, quando eu tô olhando aqui, esse cariótipo da menina, vou pegar o primeiro parzinho de cromossomo. Esse cromossomo 1, ela ganhou do pai dela. O outro cromossomo 1, ela ganhou da mãe dela, certo? O cromossomo 2 é um par, mas ela ganhou o 2 do pai, o 2 da mãe, o 3 do pai, o 3 da mãe. Por que eles têm que ser iguais? Porque estão trazendo informações iguais. Por exemplo, aqui está a cor dos olhos que eu estou herdando do meu pai. Aqui está a cor dos olhos que eu estou herdando da minha mãe. Aqui está a altura que eu estou herdando do meu pai. Aqui está a altura que eu estou herdando da minha mãe. Então, entendam que os cromossomos, eles têm que ter a mesma informação, eles têm que estar alinhados juntinho, para daí formar essa mistura com as nossas características. Então, não se esqueçam mais dessa informação. Cariótipo humano é o conjunto dos nossos cromossomos. Quantos cromossomos diferentes nós temos? 23. Quantos cromossomos no total? 46. Pois herdamos 23 do pai e 23 da mãe. O que é o número diploidia? O que significa eu falar ploide ou diploide? O número de cromossomos dentro de uma célula. Uma célula haploide, a gente fala que ela é N. Aqui embaixo, ó, N. Uma célula haploide a gente representa como N, que é um caso de um gameta. Então, quantos cromossomos existem em um gameta? Ele sendo haploide, no caso dos humanos, 23. Já nas nossas outras células, nós temos células diploides, ou seja, elas têm 2 vezes esse número de cromossomos. Elas possuem 46 cromossomos. Beleza? Se alguma coisa bugar aí, vocês me gritem, pode gritar. Qualquer coisa, podem falar a hora que quiser e tiver dúvida também. Continuando. Para nós entendermos o que é o gene, agora a gente tem que focar primeiro em DNA. Então, a gente lembrou o que é a célula, entendeu como é o cromossomo, mas eu preciso entender a estrutura básica de um DNA. O que significa DNA? Vem da sigla em inglês Desoxyribonucleic Acid. Então, DNA nada mais é que a sigla em inglês de ácido desoxirribonucleico. No português, DNA significa ácido desoxirribonucleico, ou ADN. Então, em alguns exercícios de vestibular, de Enem, vocês podem ver esse termo, em vez de DNA, ADN, e aí se perguntar, ué, mas o que é ADN? Mesma coisa, é o DNA, mas escrito em português. Então, vejam só a palavra ácido, já quer dizer que tem uma propriedade ácida, quimicamente falando. Desoxirribonucleico. A gente tem que entender o que significa esses termos do nome DNA. Nada mais é que dizer que esse DNA é formado por nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Isso aqui a gente também aprende no primeiro ano, mas temos que ter isso agora, tipo, muito cravado na nossa mente, que é isso mesmo e não ter mais dúvida. Os nucleotídeos são os pedacinhos, aqui eu circulei de vermelho, são as subunidades de um material genético, seja de DNA ou de RNA, tá? Então, DNA e RNA são formados de nucleotídeos. E os nucleotídeos, por sua vez, desse ladinho aqui está mostrando, são formados por 3 unidades. Quais são elas? Uma pentose, que é um açúcar, representado aqui no meio, tá? Então, pode ver que nesses 4 exemplos de nucleotídeos, eu tenho uma pentose, que é o açúcar. Que tipo de açúcar é esse? É um açúcar que tem 5 carbonos, por isso que é pentose, do tipo desoxirribose. É o nome do açúcar. O nome da pentose no DNA é desoxirribose. É por isso que o nome do DNA começa com desoxirribo, tá? De desoxirribose. É o açúcar que tem no DNA. Além disso, existe um grupo fosfato, então pode ver que os nossos 4 tipos de nucleotídeos têm fosfato,
E tem também uma base nitrogenada. A base nitrogenada são as letrinhas do DNA. Quais são essas letrinhas? A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Então, todas as vezes que nós falarmos em DNA, a gente está falando em uma cadeia de fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base. É justamente isso que está representado aqui e é justamente isso que está representado nesse outro lado e também quando eu olho a cadeia torcida, que é o desenho que a gente está acostumado a ver do DNA, tá? Só que uma fita de pentose, fosfato e base forma uma fita de DNA. O DNA tem duas fitas e é por isso que ela fica na forma helicoidal, porque essas duas fitas elas se enrolam entre si. Como que elas vão se enrolar, formando essa estrutura que a gente chama de helicoidal? Respeitando uma regra de pareamento. E essa regra de pareamento está aqui no ladinho agora de vocês aí. Para mim está do lado direito, não sei se está no mesmo lado de vocês. Onde em uma fita eu tenho a base nitrogenada C, por exemplo, aqui ó, no desenho explícito, no outro lado, eu tenho que ter G. Se eu tenho G, eu tenho que ter C. Se eu tenho T, eu tenho que ter A. Se eu tenho A, eu tenho que ter T. Então, uma fita de DNA, ela vai dizer quem vai ser a outra fita, porque a fita tem que ser complementar, respeitando essa regra de pareamento, tá? Por que que tudo isso é importante? Porque quando nós falamos em genética, em DNA, a gente está falando dessas letrinhas. Eu preciso lembrar o que são essas letrinhas, tá? Nosso DNA, vejam nesse próximo slide, nada mais é que uma sequência de letras. Quando a gente faz um DNA comparando, fazendo um teste de paternidade, comparando filho com possíveis pais, a gente compara as letras até achar as letras iguais e chegar no pai. Essa sequência de letras faz eu ser diferente de vocês que está aí do outro lado da telinha, tá? Então, nosso DNA é uma sequência A, T, T, C, G, 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 A, T, 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 C, 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 G, G, G. Isso aí é o DNA. Olha essas informações numéricas só para vocês terem uma ideia de quantidade. O ser humano tem aproximadamente 30 milhões de células com 46 moléculas de DNA, 100 mil genes e aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, que são as letrinhas. 3 bilhões de pares. Então, imagina, é muita letrinha fazendo com que todos nós tenhamos uma identidade genética única. E é essa identidade genética que a gente estuda na genética, tá? Então, isso aqui é a base, meus amores. Quando eu falo em gene, que é o que a genética estuda, né, o estudo dos genes, o gene é a porção ativa desse DNA. Porque nós temos 3 bilhões de letrinhas, como eu falei para vocês, né? Em um cromossomo, nós temos um gene 1, um gene 2. Nesse desenho aqui, está trazendo 2 genes apenas. Mas eu posso ter até 1000 genes em um cromossomo. Eu posso ter até 10 mil genes em um cromossomo. Então, o que é um gene? É uma porção desse DNA. É uma porção dessas letrinhas. Só que nem toda letrinha é ativa. Então, isso aqui é o foco, tá? O gene é um DNA ativo. E o que significa esse DNA ser ativo? É um DNA que produz RNA e que produz proteínas. A gente vai relembrar o porquê disso, tá? Mas guardem essa informação nesse momento. Então, genes são porções ativas do DNA. Todos os nossos 3 bilhões de letrinhas são genes? Não. Apenas as porções ativas dessas letras que produzem RNA, que produzem proteínas, que são consideradas genes. Isso porque essa é uma outra aula de primeiro ano. Então, se vocês não lembram, volta lá no livro do primeiro ano. Tem essa aula gravada, inclusive, no canal para vocês, se vocês quiserem assistir, tá? Eu coloquei até aqui embaixo, ó. Aula disponível no Drive, o PDF tá no Drive. E no canal também tem essa aula. Núcleo, ácido nucleico e síntese proteica. Por que que é importante e por que que o gene, ele só é um gene quando o DNA está ativo? Porque quando vocês estão olhando aqui para mim e vem a cor do meu olho, vocês não estão vendo o DNA. Vocês estão vendo a fitinha de DNA aqui? Óbvio que não. Vocês estão vendo a expressão da cor azul. A expressão dessa cor, ela é feita por proteínas. Então, olha essa primeira frase que eu coloquei aqui, ó. A produção de proteína é a expressão do DNA.
Quem tem o olho mais escuro, seja castanho, seja preto, o que a pessoa tem nesse olho? Mais melanina. E a melanina é uma proteína. Então, no caso do olho claro, é a ausência de melanina, é a ausência de proteína. Ou seja, esse DNA, ele está inativo no meu olho, entendeu? Quem tem o olho preto, esse DNA está ativo para fazer essa produção de melanina. Assim é na cor da pele, assim é no cabelo. Tudo, gente. Todas as nossas características que a gente consegue ver é dada por proteínas. Então, o gene, ele só é aquele DNA que produz proteínas. É por isso. Nessa aula do primeiro ano, que é a aula que a gente também chama de biologia molecular, a gente lembra que, vou fazer um esqueminha aqui, seguindo esse desenho do lado, tá? Só para vocês verem se vocês conseguem relembrar aí. Nosso DNA é uma dupla fita, certo? Como a gente acabou de ver. Tem pedaços que são genes, né? Pedaços ativos. Esses pedaços ativos, eles se abrem, as duplas fitas se abrem. Uma das fitas, eu vou produzir um RNA. É o primeiro processo durante a biologia molecular que a gente chama de transcrição. Produz um RNA mensageiro. Vejam que a cada 3 letrinhas de DNA, eu produzo 3 letrinhas de RNA, 3 letrinhas de DNA, 3 de RNA, 3 de DNA, 3 de RNA, e assim sucessivamente. Só que tem uma coisa. No RNA, não existe as mesmas bases nitrogenadas que no DNA. No DNA tem A, T, C, G. No RNA tem o A, U, C, G. Então, na hora de eu formar esse RNA mensageiro, vejam que onde deveria ter um T, tem um U, tá? Isso aí também é informação de primeiro ano. Por que eu tenho que relembrar isso? Porque a cada 3 letrinhas do RNA com uracila no lugar da timina, eu faço a tradução, que é a produção de uma proteína. E aí, lá no nosso citoplasma da célula eucarionte, vem os RNAs transportadores e trazem para nós um aminoácido. Por exemplo, aqui um triptofano. Nas próximas 3 letrinhas, que são chamadas de códon do RNA, eu trago outro aminoácido, aqui a felinanina. Nas próximas 3 letrinhas, outro aminoácido, uma glicina. E assim sucessivamente. O que é uma proteína? É uma cadeia de aminoácidos, tá? Então, quando eu falo em DNA ativo, é isso que a gente tem que lembrar. Eu coloco aqui nesse quadrinho embaixo, ó. Por isso, para ter noção de genética, tem que ter noção da aula de biologia molecular e produção de proteínas. Pois o que nós conseguimos ver como característica, por exemplo, a cor dos olhos, é uma ação da ausência ou presença dessa proteína, no caso, a melanina. Vocês não veem um DNA. Então, tudo que a gente falar de genética, a partir de hoje, vocês têm que lembrar desse processo, tá? Que nós temos um DNA, esse DNA, ele é capaz de se duplicar, ele é capaz de abrir a dupla fita, produzir um RNA a partir da transcrição, e a partir desse RNA mensageiro, nós conseguimos produzir uma proteína com a junção de aminoácidos. É essa proteína que manifesta um caráter. É essa proteína que faz o cabelo ser liso, que faz eu crescer, que faz eu ter predisposição a uma doença ou não, tá? Então, muito importante isso aqui para a gente entender todo o nosso ano de genética. Pega o material depois. Se vocês quiserem ajuda, me manda mensagem que eu mando o link para vocês, tá? 2 outras informações muito importantes aqui. Nesse tempo de coronavírus, a gente viu muita reportagem errada com esses termos, e é por isso que eu não quero que vocês errem mais. Qual é a diferença de genoma e de código genético? Existiram várias reportagens falando que o código genético do coronavírus foi descoberto lá no ano passado. O que foi descoberto não foi o código genético. Porque o que é o código genético, gente? Vou voltar ao slide. É isso que eu acabei de mostrar para vocês. As letrinhas que formam e chamam cada aminoácido. Por exemplo, o CA corresponde à serina. E pronto, isso é o código genético. Quais letras formam quais aminoácidos? O código genético, gente, ele é universal, tá? Vou até colocar aqui, ó, universal. Quer dizer que eu, você, as bactérias, o coronavírus, os fungos, temos o mesmo código genético, que é a capacidade de produzir proteínas a cada 3 letras do RNA. São as mesmas letras que formam o mesmo aminoácido, tá bom? Isso é código genético. Agora, o genoma
é o conjunto dos nossos cromossomos, a sequência daquelas milhares de letrinhas que faz eu ser diferente de vocês, uma bactéria ser diferente do coronavírus. Então, nesse slide, o texto está um pouquinho grande, porque eu peguei um trecho importante do livro para vocês depois poderem ler com calma e quiserem registrar no caderno, mas eu já destaquei algumas partes importantes. Primeira partezinha ali. Genoma é o conjunto básico de cromossomos que aparece nos gametas. No caso da espécie humana, como vimos, é formado por 23 cromossomos, nos quais estão localizados todos os genes. E isso é genoma. Qual é o nosso genoma? São os 23 cromossomos. Mas o genoma, ele pode ser modificado de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um conjunto de bases diferenciado, certo? Agora, nesse segundo parágrafo, o gene carrega as informações necessárias para a fabricação de uma proteína. Essas informações aparecem codificadas no DNA e nessa sequência de bases constitui o código genético. Cada sequência de 3 bases forma um códon, elemento que codifica o aminoácido, o que eu acabei de lembrar com vocês. Isso é código genético, tá? Cada 3 letras do RNA que produzem uma proteína, um aminoácido e uma proteína, então. Agora, vejam essa última informação. O projeto Genoma Humano, em 2010, aproximadamente, conseguiu determinar a sequência dos 3 bilhões de letras na fita dupla do DNA. Então, hoje a gente sabe exatamente o que tem em cada parte do nosso DNA. Contudo, desse total de bases, somente 10% formam genes. Olha essa informação, gente. Apenas 10% são DNA ativo. Todas as nossas letras. Quer dizer que 90% não presta para nada? Não sabemos ainda. É o que a gente chama de junk DNA, ou DNA lixo. A gente não sabe para que serve 90% do nosso DNA, gente. Então, olha como a biologia, a ciência é incrível. Cara, com certeza, nos próximos anos, a gente vai descobrir muita coisa que está associada a esse DNA junk, tá? Então, talvez esteja aí a explicação dos cânceres, talvez esteja aí a explicação de predisposição a diabetes sem ter carga hereditária, que a gente não conhece ninguém na família. Muita coisa deve estar escrita nesse DNA junk que a gente não conhece ainda. Porém, tudo que nós conhecemos, e conhecemos muita coisa, corresponde apenas a 10% do DNA, que é o DNA ativo, tá? Então é isso. Nós temos um DNA ativo e um DNA inativo. Mas eles recebem nomes para ficar mais biológico, né? Porque a biologia gosta de nomes. Nosso DNA ativo a gente chama de exon. E nosso DNA inativo nós chamamos de intron. Para vocês não esquecerem, eu coloquei esse macetezinho aqui. Lembra do intron metido, tá? Então, o intron é o intrometido. É o DNA junk, é o DNA lixo. Então, imagina, né, que nossa sequência ali do RNA que acabou de ser transcrito, ele vem com esses pedaços, ativos, inativos, ativos, inativos. O que acontece para a gente formar depois uma proteína? A gente tem que excluir esses introns, retirar esses introns, e aí formar uma sequência, então, de RNA mensageiro que seja constituído totalmente de DNA ativo, de genes, tá? Então, isso aqui é importante porque aparece também nas consignas de exercícios, exon e intron, 2 novos termos. Outra coisa que vai aparecer para a gente, o que são cromossomos homólogos e o que são cromátides irmãs. Isso aqui também não pode mais confundir. Eu falei no comecinho para vocês, nossos cromossomos, eles estão aos pares, certo? O parzinho 1, quer dizer que eu ganhei um da mãe e um do pai. Isso é um cromossomo homólogo, tá? O 1 que eu ganhei do pai é homólogo do 1 que eu ganhei da mãe. O 2 que eu ganhei da mãe é homólogo ao 2 que eu ganhei do pai. O 3 é homólogo ao 3. O 4 é homólogo ao do 4. E assim sucessivamente. Então, quantos cromossomos homólogos nós temos? 23 pares de cromossomos homólogos, tá? Só que, lá na mitose e na meiose, se vocês tentarem puxar um pouquinho aí também essa informação, para uma célula se dividir em duas, antes da divisão, eu tenho a intérfase. E na intérfase, o que eu faço? Eu duplico o material genético. Lógico, gente, para e pensa. Eu acabei de ralar a mão, tá sangrando, tá um buraco aqui. Como que eu vou fechar esse machucado? As minhas células vão fazer mitose. Elas vão se dividindo até renovar minhas células, meu tecido, né? Imagina se eu dividisse o DNA no meio. Então, cada célula que faz mitose, ela vai dividir os seus cromossomos em 23, depois em 11,5, depois... Oi? Não ia ter mais cromossomos.
Então, toda vez antes da célula se dividir, ela se duplica. Ela duplica os cromossomos para que ela possa dividir. Isso é o que eu visualizo quando eu estou vendo, por exemplo, aqui esse cromossomo em X. E a maioria dos desenhos que a gente vê de cromossomos, eles aparecem em X. Então, a partir de hoje, lembrem-se muito bem disso. Cromossomos em X são cromossomos duplicados. Cromossomos simples são DNA simples, cromossomos simples. Não foram duplicados ainda. Se apareceu em X, está duplicado. E como eu chamo cada irmão siamês, cada irmão grudado nesse cromátido irmã? Então, a cromátido irmã do cromossomo 1, ela é irmã da cromátido irmã do cromossomo 1. A cromátido irmã do cromossomo 2 é cromátido irmã do cromossomo 2. Porém, esse cromossomo inteiro é homólogo a esse, tá? A gente ouve falar muito desses termos durante os exercícios. Cromossomos homólogos, portanto, eles não são unidos. As cromátides irmãs são as cópias unidas, tá bom? Outros termos que aparecem para nós. O cariograma. O que é o cariograma? E essa atividade, se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer em sala de aula, mas eu vou disponibilizar para vocês também no Drive, para vocês fazerem em casa. É muito legal. Eu adoro, eu faço no meu caderno todo ano também. Eu entrego uma folha para vocês com todo o nosso conjunto de cromossomos. São 46 cromossomos. Se vocês olharem ali, embora seja pequenininha, e vejam que tem cromossomos pequenininhos e maiores, porque representa como os nossos 46 cromossomos são. Eu entrego um gabarito e, com base no gabarito, vocês recortam essa folha e montam o nosso cariótipo. No final, fica assim, ó, uma colagem com todos os nossos 23 pares. É bem bonita essa atividade pronta, fica muito legal. E dá para a gente testar esse aprendizado que a gente está falando de cromossomos homólogos, deles serem iguaizinhos e tudo mais. Quando a gente faz essa foto aqui, claro que isso é uma atividade, mas a gente faz isso de verdade, como naquele exemplo que eu dei do pai, da mãe e da menina. Essa foto é um cariograma, ou seja, é uma fotografia do cariótipo, tá? Quando que a gente faz um cariograma na vida real? Se eu tenho vários distúrbios na minha família, distúrbios que já são conhecidos hereditariamente, eu posso pedir um cariograma dos meus óvulos para saber se os meus óvulos são perfeitos, se eu não vou ter nenhum filho com necessidades especiais, tá? Então, numa análise de mapa de cromossomos, a gente faz um cariograma. É bem interessante. Essa atividade também já está disponível no Drive, tá? Quando eu falo disponível no Drive, gente, é a pasta que eu tenho online, a pasta do Dropbox. Tem o link para vocês lá no Instagram. Então, na hora que vocês entrarem no Instagram, vai ter lá, aulas em PDF. E aí, tudo que eu falo para vocês está disponível no Drive, é porque já está nessa pasta online e vocês podem baixar a hora que quiser, tá? Outra informação, locus gênico. É nada mais, nada menos que o local do gene. O nome já diz. É o local definido, ocupado pelo gene. Por quê? No locus gênico 1, por exemplo, vai estar a informação da cor dos olhos. No locus gênico 2, a informação da altura. No locus gênico 3, outra informação. Como o projeto Genoma já achou e descobriu onde estão todos os nossos genes, a gente já sabe o locus gênico de todos esses genes, tá? Então, o local que um gene ocupa naquele cromossomo é o locus gênico. Outra informação, genes alelos. São genes que estão nos cromossomos homólogos. Então, lembra, o cromossomo é homólogo. O gene é alelo, tá? O gene é sempre alelo. O gene que eu ganhei do meu pai é alelo ao gene que eu ganhei da minha mãe. O gene que eu ganhei do meu pai é alelo ao gene que eu ganhei da minha mãe. O cromossomo que eu ganhei do meu pai é homólogo ao cromossomo que eu ganhei da minha mãe. Quando a gente fala em genes alelos, a maioria das nossas características ali embaixo no quadrinho amarelo são dadas por um par de alelo. A maioria. Existem situações que a gente vai falar em 3 pares de alelos, em 4 pares de alelos, mas a maioria são 2 pares de alelos. Por exemplo, o albinismo. O que significa uma pessoa ser albina? Que ela é destituída de melanina. Não quer dizer que ela é filha de branco, pardo, preto, tá? Não tem nada a ver com cor da pele. Qualquer pessoa de qualquer pele, de qualquer cor de pele, pode ter um filho albino se tiver os alelos para o albinismo. Uma pessoa albina, ela é azinho-azinho. São 2 alelos que caracterizam isso.
Então, por exemplo, se vocês visualizarem aqui, poderia ser esse exemplo. Como que nós vamos classificar, então, esses genes alelos? Justamente de acordo com essa informação. Se os dois são em minúsculo, que eu chamo de recessivo, e daqui a pouco a gente anota. Se eles são maiúsculo e minúsculo, e se eles são os dois em maiúsculo. Eu preciso ler, gente, os genes com azão, azão, por exemplo aqui. Azão, azinho e azinho, azinho. Eu preciso ler desta maneira. Todo exercício de genética vocês vão ler assim. Se o exercício falar tal característica é dada por um B maiúsculo, vocês já leem Bzão. Tal característica B minúsculo, Bzinho. Então, a maioria das nossas características, elas são assim. Azão, 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 azinho, 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 Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. Tzinho, Tzinho, Tesão, 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 Tzinho. A gente vai usar letras para simbolizar os genes alelos, tá? E essas letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. Sendo que em indivíduos homozigotos, eu tenho sempre as duas letras escritas iguais. Ou as duas letras maiúsculas ou as duas letras minúsculas. Então, os genes alelos são iguais. Indivíduos homozigotos. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Tá? Então, o exercício está falando. Sabendo que uma característica é homozigota, você já lembra na letra igual para os dois genes. Se o indivíduo tem genes alelos com características diferentes, eu falo que ele é heterozigoto. Então, eu tenho um azão e um azinho, um bezão e um bezinho, um cezão e um cezinho. Quer dizer que ele é heterozigoto. O que isso significa? Que a minha mãe me deu uma informação e o meu pai me deu outra, tá vendo? As informações dos pais são diferentes, as que chegaram nesse espermatozoide, nesse óvulo. Porém, olha só, vou voltar no slide anterior só para frisar isso. O meu pai e a minha mãe podem não ter nada a ver de aparência física, mas quando eles me doam os seus alelos têm a mesma informação, olha só. Então, é por essa razão que a nossa mistura, que é a mistura de alelos de pai e de mãe, ela pode dar uma informação bem contraditória. A gente ser muito diferente do nosso pai, muito diferente da nossa mãe, ou ser parecido, ser uma mistura, ou não ter nada a ver. Porque a gente vai ou somar essas duas informações que eles já têm, ou a gente vai ter uma informação diferente vinda de cada um. E é essa leitura que vai dar as nossas características, tá? Então, indivíduo heterozigoto, genes alelos diferentes. Outra coisa, como nós chamamos... Ah, tá, desculpa. Aqui eu já falei para vocês, atenção, cromossomos inteiros são homólogos. Então, esses dois cromossomos são homólogos. Esses dois genes são alelos. Só para não confundir esses termos mesmo. Agora, outra informação que eu quero muito chamar a atenção é para as letras em maiúsculo. O que significa uma letra em maiúsculo? Um azão, um bezão, significa que é dominante. E quando a gente fala que é dominante, quer dizer que ela literalmente domina a outra característica. Então, por exemplo, vamos supor que eu recebi um bezão do meu pai e um bezinho da minha mãe, que não é dominante. Esse bezinho, ele vai ficar calado, porque o alelo dominante que vai trazer a sua característica. Somente o gene dominante se expressa. Então, se eu tenho todas as características no meu organismo heterozigotas, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho, quer dizer que só as características dos dominantes que vai aparecer, tá? Isso é muito interessante. Então, quando a gente falar em genes dominantes, nós estamos falando em genes que são representados por letras maiúsculas e que se expressam mesmo em dose única. O que significa dose única? Não precisa ser homozigoto. Se eles forem heterozigotos, ele vai se expressar, porque o gene dominante, ele cala, ele deixa o gene recessivo mudo. Então, agora eu já apresentei o próximo termo, gene recessivo. O que é o gene recessivo? É aquele que não é dominante, é o que é representado pela letra minúscula. Para um gene recessivo ele se expressar, ele pode estar junto com um dominante? Não. Então, quando for assim, o gene recessivo ele é inibido. Quando que o gene recessivo ele vai se expressar? Somente em dose dupla. Eu tenho que receber o gene recessivo da minha mãe e eu tenho que receber o gene recessivo do meu pai para expressar essa característica, tá? Sempre. Então, não adianta. Vou voltar agora no exemplo que a gente vai voltar a falar do exemplo do albinismo, mas só para vocês entenderem. Uma pessoa que não é albina
ela pode ter um filho albino? Se ela for azão, azinho, pode. Se a outra pessoa, outro casal for azão, azinho, pode. Porque daí um pai dá um azinho e a mãe dá um azinho. Olha só, eu crio uma criança albina. Nada a ver com pai e mãe que não são albinos. Entenderam? Que louco. Por que pai e mãe não são albinos? Porque eles têm o azão. E o azão não deixa o azinho se expressar. Agora, se pai e mãe passar esse azinho para o filho vai expressar essa característica, tá? Aqui nesse quadrinho, eu trouxe alguns exemplos engraçados para vocês. Depois eu quero que vocês testem. E vocês podem me mandar fotos. Essas fotos são de alunos do ano passado. Porque são características bobas que a gente pensa, nossa, enrolar a língua assim, como essa primeira foto, é por causa de um gene? Ou enrolar assim é por causa de outro gene? Ou enrolar assim é por causa de outro gene ainda? Exatamente. A gente tem genes para enrolar a língua. Por exemplo, eu não consigo reenrolar minha língua em nenhum desses 3 jeitos. Em nenhum. Não vai. Quando eu era criança, gente, eu ficava treinando. Eu achava que isso era treino. E não adianta, não é treino. Ou você nasce com a capacidade de enrolar a língua, que é por causa do alelo dominante, ou você não nasce com a capacidade de enrolar a língua porque você tem os alelos recessivos. Não é treino. Então, assim, a gente tem a forma do nariz, o lobo da orelha. Lobo da orelha é esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo que o meu, ó, eu falo que é balango-dango, ó, ele balança. Tem gente que tem assim, balançado, que daí a gente fala que ele é deslocado, descolado, aliás, ou destacado. E tem gente que tem colado, a orelha é retinha, grudadinha. Então, isso aqui, a presença de covinha, o queixo, se ele é reto, se ele é prognato, que é aquele queixo mais para frente, a forma dos lábios, cor dos olhos, dos cabelos, capacidade de enrolar a língua, calvície, dedo mindinho, se ele é mais próximo aos outros dedos ou não. Essa curvatura do polegar, porque tem gente que faz quase quebra o dedo e curva. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês verão que tem um monte de característica boba que é dominada por genes. E assim são as nossas características não bobas. Ou seja, a nossa capacidade de ser intolerante ou intolerante a determinados remédios, a determinadas toxinas, alimentos, as nossas características fenotípicas, que são as características que a gente consegue visualizar. Gente, tudo no nosso organismo é dominado por genes ou dominantes, ou pela expressão de genes recessivos, tá? E aqui, então, entra esses 2 termos que eu acabei de falar para vocês, genótipo e fenótipo. Tudo que a gente tem escrito, todas as nossas letrinhas ativas que formam os nossos genes, são o genótipo, formam o nosso genótipo. É o conjunto das características genéticas. Então, em um exercício, quando aparecer azão, o que é isso? Genótipo. Azinho, genótipo. Azão, genótipo. Agora, o que é fenótipo? É a expressão dessa proteína que eu expliquei para vocês. Eu vou expressar uma proteína. Então, o fenótipo é a expressão da característica genética de um ser vivo, tá? Só que essa expressão, ela pode ser modificada ou influenciada pelo ambiente. Como assim? Ué, eu tenho uma cor de pele, mas se eu tomar sol, eu posso mudar a minha cor de pele. Eu tenho uma cor natural de cabelo. Quando eu uso tintura, eu mudo essa característica genética, certo? Mas eu não mudo o gene, eu não mudo o DNA, eu mudo o fenótipo. Então, o fenótipo ele pode ser alterado de acordo com o ambiente. O genótipo não muda, a não ser que haja uma mutação. Então, quando o exercício fala, o azão e o azinho, que são os genótipos dominantes, eles formam flores lilás. Então, a cor lilás é o fenótipo. O genótipo azinho forma a flor branca. Qual é o fenótipo? Cor branca. A gente vai trabalhar muito com as sementes de Mendel. Então, se falar o genótipo azinho forma a cor amarela. Na verdade, a cor verde, que é recessiva. Então, qual é o genótipo? Azinho. Qual é o fenótipo? Cor verde. As ervilhas, azão e azinho são amarelas. Qual é o genótipo? Azão e azinho. Qual é o fenótipo? Fenótipo, cor amarela, tá? Então, sempre que a gente pensar em fenótipo, é a expressão dessa característica. É o que a gente está conseguindo ver.
Por que eu não posso só falar assim, o que é visível? Porque internamente nas nossas células, a produção de proteínas a gente não consegue ver. Então, a gente tem que dizer que é essa manifestação das proteínas, essa manifestação genética, que pode ser influenciada pelo ambiente, tá? Termo básico, que já cansou de cair no Enem. Quando que o genótipo vai alterar? Somente quando tiver mutações. Então, o que são mutações? Alterações no nosso material genético. Essas mutações, elas podem ser em um gene, ou elas podem ser um cromossomo inteiro, tá? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês de síndrome de Down, as pessoas que são portadoras de síndrome de Down, elas têm cromossomo inteiro alterado. As pessoas que têm, exemplo, essa questão, esse desenho que está aqui, está representando anemia falciforme. É uma doença bem séria, tá? Em pessoas que herdam uma mutação. Então, eu estou alterando apenas um gene. Então, é uma alteração genética, tá? Só que o mais louco ainda, que é o que eu falei para vocês o tempo inteiro. O que é um gene? É um DNA ativo. É um DNA ativo que é capaz de produzir RNA e que esse RNA produz proteína. Gente, nesse exemplo da anemia falciforme, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Eu tenho alteração de uma base nitrogenada. Em vez de ter uma adenina, o meu DNA tem uma citosina. E ao invés dessa citosina produzir a proteína funcional, ela vai produzir uma proteína, então, que não funciona. Uma letra, gente. Por que isso? Porque imagina o DNA aqui, ó. O DNA com uma letra, ele produz um RNA. Se essa uma letra muda, olha só, o meu RNA já mudou. E se o meu RNA já mudou, eu mudo a proteína que eu estou produzindo, porque eu mudo o aminoácido. Ó, aqui quando era GAA, eu chamava o aminoácido glutamina. Quando mudou para GUU, agora eu chamo a valina. Um aminoácido, gente, uma letra em milhares de letras que a gente tem no nosso organismo. Olha que maluco, uma letra mutante é capaz de produzir uma proteína disfuncional e essa proteína, então, alterar o meu fenótipo. Agora, o que eu quero chamar bastante a atenção de vocês é o seguinte. Toda mutação, ela vai levar a algo ruim, a doença, a síndrome? Não. Por quê? Ela pode levar a mudanças do fenótipo. Mas, se essa mutação não alterar a proteína produzida, eu não vou ter alterações do fenótipo. Então, essa mutação não mudou em nada o meu organismo. Mais ainda, vocês acham que 90% do nosso DNA lixo, que é o junk DNA, não sofre mutação o tempo inteiro? E a gente não sabe, porque a gente nem sabe para que serve? Então, se for uma mutação em uma porção inativa do DNA, não vai me mudar em nada também, tá? Então, a mutação é uma alteração no material genético. Se alterar uma porção ativa, alterando a proteína produzida, eu altero o fenótipo e isso pode desencadear várias consequências. Nesse slide aqui estão algumas causas das mutações. Elas podem acontecer por agentes físicos, por exemplo, a exposição a raios-x, a exposição a agentes químicos, por exemplo, a exposição a agrotóxicos, a medicamentos, a metais pesados, e a exposição de agentes biológicos, como, por exemplo, vírus e bactérias que são capazes de causar mutações. A gente tem aquele vírus do HPV, que é uma doença venérea, causa câncer de colo do útero nas mulheres, e em meninos causa câncer de testículo. É uma doença que é transmissível através do sexo, da relação sexual. E essa doença causa câncer por quê? Porque o vírus se instala nessa região e consegue alterar o DNA das células dessa região. Então, vejam que essas mutações, elas podem acontecer por formas literalmente externas. Mas, gente, vale lembrar também na aula de primeiro ano, quando a gente estuda mitose e meiose, logo em seguida a gente estuda alterações cromossômicas. É outra aula que vocês podem assistir e procurar depois para estudar. Porque essas alterações podem acontecer no momento de formar uma célula, sem eu ter tido a ação de agentes físicos, químicos ou biológicos. Porque, de repente, uma célula, ela começa a produzir DNA errado? A gente não tem a explicação certa, tá? Mas é isso que causa a maioria não, os cânceres são causados por isso, por mutações nas células.
Então, todos os cânceres têm agentes envolvidos? Não. Tem a carga genética, mas o que é essa carga genética? Eu produzi uma mutação. Qual é a origem dessa mutação? É uma alteração no DNA. Então, essa alteração no DNA, ela pode ser natural. E aí, os estudos dizem, pode ser por causa de idade, pode ser por causa de estresse psicológico. Então, assim, hoje a gente tem N fatores sendo estudados, até, gente, comida, bebidas. Então, coisas que não entram aqui tão, né, nesses exemplos que eu citei para vocês, tão rigorosamente, mas que estão influenciando nas mutações nas nossas células, tá bom? Isso é papo para uma outra hora, a gente volta a conversar mais sobre isso, que é muito interessante. Agora eu quero chamar a atenção de outra informação. O que é uma herança citoplasmática? Tudo que a gente está conversando agora é de genes que estão, então, que são porções do cromossomo que está dentro do núcleo, certo? Aquela herança é nuclear, herança dentro do núcleo. Herança dos cromossomos é nuclear. Mas nós temos DNA presente também em organelas citoplasmáticas, cloroplastos nos vegetais e mitocôndrias nos seres vivos aeróbicos, tá? Essas mitocôndrias, gente, que estão presentes em grande quantidade nas nossas células, possuem DNA. Então, a gente também ainda não sabe muito bem para que serve esse DNA, tá? Tem algumas pesquisas mais recentes. Mas o que a gente sabe hoje é que todas as nossas células têm, portanto, herança nuclear e herança citoplasmática. De quem nós herdamos os nossos DNAs de mitocôndrias? Pois nós, animais humanos, não temos cloroplasto, certo? Que é para fazer fotossíntese. Somente da mãe. Isso é muito importante lembrar. A herança citoplasmática, ela é materna. Por quê? Uma célula, quando ela vai passar pelo processo de diferenciação celular e formar o espermatozoide nos homens, as suas mitocôndrias, elas ficam restritas à cauda do espermatozoide. E no momento da fecundação ao óvulo, somente a cabeça do espermatozoide entra no óvulo. Então, nós não herdamos DNA mitocondrial dos pais. Lembre-se disso. Por favor, já caiu muito, neném. Ah, mas professora, eu li a reportagem da FAPESP em 2019, que é uma reportagem muito recente, né, para estudos biológicos, e que fala que raramente existe essa transmissão através dos espermatozoides. Raramente ela pode acontecer de forma paterna. Gente, biologia e ciência é assim, ela se modifica todo dia, todo tempo, toda hora, tá? No que a gente vai basear na hora de responder um exercício de um vestibular de um Enem? No que a ciência está defendendo nos livros até aquele ano, até aquele momento. As exceções, elas vão aparecer em exercícios para gente escritas, como exceções. Se não aparecer escrita, não marque uma opção que fala que é herança paterna, tá? Porque, via de regra, o que a gente aprendeu, o que está nos livros até 2019, que é herança materna. Tá? Então, isso é importante a gente ter esse consenso. Por isso que eu falo para vocês sempre, a resolução de exercício, ela é muito, muito importante. Porque a resolução de exercícios, gente, faz a gente entender o que as provas estão cobrando e o que a gente tem que tirar dessas provas, tá? Então, isso aqui é uma informação muito importante, mas a gente não teve mais dados e pesquisas após isso. Então, hoje, a gente mantém a informação passada. Herança citoplasmática, mitocondrial, somente de origem materna, tá bom? Nós temos ainda que entender como que acontece a formação de gêmeos. Por quê? Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos que são univitelinos e os gêmeos que são bivitelinos. Isso, do ponto de vista genético, é importante, porque se o exercício falar de irmãos univitelinos, a gente sabe que eles foram fecundados a partir de um óvulo e espermatozoide que, por uma razão, se dividiu em dois bebês, em dois embriões. Então, eles possuem o mesmo DNA. O mesmo DNA. Tem que ser do mesmo sexo, tem que ser igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ah, mas professora, esse gêmeo univitelino apresentou uma doença hereditária quando cresceu e esse outro não teve. O que isso significa, então? Que teve uma mutação pós-embrionária. Esse embrião já tinha sido formado, mas antes de se dividir ao meio, não teve mutação no embrião, entende comigo? Porque se a mutação tivesse sido aqui, os dois teriam mutação. Então, se apareceu uma mutação em um exercício falando que apenas um dos gêmeos teve, é porque essa mutação foi pós-embrionária. Agora, gente, se for gêmeos bivitelinos,
Aí, cada um pode ser de pai diferente. Se a mãe tiver tido relação sexual com homens diferentes em até o intervalo de 3 dias, que é o período que o espermatozoide vive dentro do nosso corpo, ela pode ter 2 filhos de pais diferentes. Por quê? Quando são gêmeos bivitelinos, são 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides, que um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, essa informação é importante para as nossas aulas. E aí, aqui eu coloquei uns exemplos, né? Eu amo gêmeos, gente. Meu sonho é ter gêmeos univitelinos. Se Deus quiser, eu acho tão bonitinho, porque eu quero colocar um macacãozinho desse de Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Os gêmeos univitelinos, eles obrigatoriamente são do mesmo sexo. Obrigatoriamente. Eles eram do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Não tem como ser diferentes, tá? Mesmo sexo, mesmas características, a não ser que aconteça uma alteração pós-embrionária. Destaquei aqui. Os gêmeos dizigóticos e bivitelinos podem ser completamente diferentes. Por exemplo, aqui um caso de 2 irmãs, né, em que uma é morena e uma é bem clarinha. Isso sendo de pai e mãe, do mesmo pai, né? Mas um herdou características do espermatozoide que era diferente das características do outro espermatozoide. Então, isso aqui eu também acho incrível. Imagina, você ter filhos diferentes, mas são gêmeos. É muito legal. Quando é bivitelino, pode ser que seja do mesmo sexo ou não, é o acaso. É como eu ter um filho num ano e um outro filho no outro ano, tá? É loteria, daí eu não tenho essa relação. Uma coisa que a gente estuda muito nas nossas aulas de genética são os heredogramas, que são essas representações aí do lado. Os heredogramas também são chamados de genealogia ou árvore genealógica. É a representação, gente, do zazão azinho de uma família. Então, vai aparecer pra gente nessa forma, por exemplo, tá? E eu preciso saber o que significam esses quadradinhos, essas bolinhas. Primeira coisa, quadradinho, sexo masculino, sempre. Bolinha, sexo feminino. Se aparecer um losango é porque eu não sei o sexo, mas é muito difícil aparecer losango, tá? Quando um homem está ligado com uma mulher, quer dizer que eles são casados. Quando está com esses tracinhos, quer dizer que pulou a cerca, literalmente, tá? Um filho fora do casamento. Quando aparece com esse tracinho, quer dizer que houve um divórcio. Quando aparece com 2 traços, casamento, acasalamento ou cruzamento consanguíneo. Teve um filho com a prima, com a tia, da mesma família, tá? Os gêmeos, quando eles são univitelinos, eles estarão assim, ligados. Quando eles são bivitelinos, não estão ligados. Quando eles não são gêmeos, eles aparecem normal, tá vendo? Só com um risquinho. Então, por exemplo, esse casal teve 4 filhos que não são gêmeos, ok? As bolinhas e os quadradinhos pintados, a gente chama de rachurados, com H, rachurados. Os indivíduos rachurados são os indivíduos afetados por aquela característica. Essa característica pode ser dominante, recessiva, e é isso que eu tenho que descobrir. Esse é o lance aí da genética. E é muito legal. Eu, particularmente, todo exercício, mesmo que não tenha heredograma, eu construo meu heredograma ali para ficar mais fácil o entendimento, tá? Tô controlando o relógio aqui, 10 minutinhos eu finalizo a aula. Então, um exemplo de heredograma que pode aparecer. Vejam que eu tenho vários indivíduos aqui, indivíduos normais, o exercício falou para mim, e indivíduos afetados. Eu tenho aqui na linha 1, 2, um casal, na linha 2, outra geração, e a linha 3. Por que eu estou fazendo esses números aqui do lado? Porque o exercício pode pedir para vocês o indivíduo 2, 7 e não estar indicado, tá, gente? Esses números normalmente não vêm indicados no exercício. E aí vocês vão lá e preenchem. Então, a linha 1, linha 2, linha 3. Em cada linha vocês numeram do início, em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente, tá? Nesse exercício, ele fala assim: sabendo que a condição afetada é homozigota recessiva, determine os genótipos dos indivíduos nessa árvore. Olha só que nesse exercício é fornecido o genótipo dos indivíduos afetados. O que isso significa? Como que eu vou preencher isso, gente? Primeira coisa, eu vou colocar azinho, azinho em todos os indivíduos afetados. A gente preenche pertinho mesmo do indivíduo, tá? Eu escrevendo com marca-texto aqui fica muito ruim, mas dá para vocês entenderem aí, certo? Eu vou colocar azinho, azinho em todos eles, ok? Depois eu colocar azinho, azinho em todos eles, qual é o próximo passo? Então, no próximo slide, eu coloco o passo a passo para vocês. Olha só. Coloque todos os azinho, azinho. Coloquei aqui, ó, preenchi, né? Todos eles, tá? Não vou destacar todos que vai demorar. Coloque todos os azão alguma coisa. Como assim? Vou voltar no anterior. Gente, se eu sei que o não afetado não é recessivo,
ele vai ser dominante, óbvio. Ele é característica ao contrário. Aqui, se um é recessivo, o outro tem que ser dominante. Só que eu não sei se ele é azão ou azão-azinho. Então, eu coloco azão alguma coisa. Azão alguma coisa, coloco isso em todos, certo? Coloquei todos os azão alguma coisa. Agora, preencha todos os heterozigotos. Como eu sei quem é heterozigoto? Também é óbvio. Deixa eu colocar uma caneta aqui para ficar melhor. Se essa mãe, ela é azinho, ela tem que ter passado um azinho para seus filhos, gente. Então, com certeza, essa filha dela é azão-azinho. Com certeza, esse filho dela é azão-azinho. Se esse casal aqui teve uma filha recessiva, com toda certeza, os dois têm um azinho. Então, os dois são azão-azinho, percebem? É você fazendo joguinho, é uma delícia preencher heredograma, cara. Só que você tem que ter paciência para não errar, né? Então, preencha todos os heterozigotos. Se você não tiver certeza se é azão-azinho, deixa azão alguma coisa. E a gente lê assim, azão alguma coisa, tá? Por exemplo, esse indivíduo aqui, eu não consegui definir. Por quê? Nem esses outros. Porque eles são filhos de pais heterozigotos. Concordam que eles podem ser azão? Eles podem ter pego os dois azão, ó. Ou eles podem ter pego um azão e um azinho. Eu não tenho como afirmar. Como que eu vou saber? Ué, se aqui tivesse com quem ele casou e os filhos dele e analisar a prole, mas não é o caso. Então, se você não tem certeza, você não preenche, porque o exercício vai te perguntar quais com certeza são heterozigoto, quais com certeza são recessivos, quais podem ser heterozigotos. Aí a história é outra, tá bom? Outra forma que pode aparecer também. Veja que aqui eu tenho um heredograma, mas não foi dada nenhuma informação genotípica. Como eu vou achar o genótipo dessa família? Como eu vou saber se esses aqui são azão alguma coisa e os não envolvidos são azinho? Ou ao contrário, que os afetados são azinho e os normais são azão alguma coisa? Eu não posso tirar da minha cabeça. Eu tenho que ver no indícios, eu tenho que ver dicas que o exercício traz para nós, tá bom? Então, nesse sentido, eu quero sempre que vocês foquem, que vocês olhem. Essa dica é muito importante para resolver exercício, tá? Vocês vão caçar um casal igual com um filho diferente. Um casal igual com um filho diferente. Conseguem ver? Então, vou apagar aqui só para ficar melhor da gente. Casal igual com filho diferente. Por que que eu vou caçar esse casal, gente? Qual é a chance de um casal ser igual e ter filho diferente? Qual é o genótipo desses pais e o genótipo desses filhos? Com base em tudo que eu tô falando para vocês. Se vocês estão prestando atenção aí, o que vocês imaginam na cabeça de vocês? Então, vejam só. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que os pais são heterozigotos e o filho diferente é homozigoto recessivo. É a única possibilidade de pais serem iguais e filhos diferentes, deles serem heterozigotos e o filho ser recessivo. Quando eu acho um casal desse, eu já preencho de cara. Então, agora, eu já sei que esses pais são azão-azinho e eu já sei que o 11 é azinho-azinho. Se o 11 é azinho-azinho, o 2 é azinho-azinho, o 3 é azinho-azinho, certo? Todos os outros são o quê? Azão alguma coisa. Aí, a mesma coisa, vocês vão preenchendo quem vocês têm certeza. Então, vejam só. Acha o casal igual, com um filho diferente. Coloque azão-azinho para o casal. Coloque azinho-azinho para o filho. E para todos que forem iguais a ele. Coloque todos os azão alguma coisa para quem for igual aos pais. Preencha todos os heterozigotos, aqueles que vocês têm certeza. E se não tiver certeza se é azão ou azão-azinho, deixe azão alguma coisa. Achou o genótipo de mais uma família, tá? E isso tem nos exercícios para vocês treinarem também. Finalizando a nossa aula, dando o exemplo de cruzamentos entre heterozigotos. O que é esse cruzamento entre heterozigotos? É um exemplo, porque eu posso ter cruzamento entre homozigoto dominante e recessivo. É só para vocês entenderem como que pais iguais têm um filho diferente. Olha aqui. Toda vez que a gente for fazer o cruzamento, a gente vai fazer esse joguinho da velha, que a gente chama de quadro de Punnett.
O que tem nesse quadro de punê? Vou passar no próximo slide, tá? Eu tenho, os gametas dos pais em cima e do lado, tanto faz o da mãe em cima do pai do lado, a ordem não vai alterar o produto, porque a gente vai multiplicar, tá? O pai é azão, azinho, como serão os espermatozoides dele? Metade azão, metade azinho. Se a mãe é azão, azinho, como serão os óvulos dessa mãe? Metade azão, metade azinho. Quando a gente joga no quadro, a gente vai brincar literalmente de... Ai, meu Deus. Me lembra aí, João, se você lembra que ele tem uma brincadeira que a gente brinca assim, fica cruzando, não, antigamente passava na TV, Batalha Naval. Batalha Naval você faz isso. Eu quero a coluna 1 com a linha A. E aí você vê o que tem. Então, você vai cruzar esse gameta aqui com esse gameta e você tem, por exemplo, o azão-azão. Eu vou cruzar esse gameta com esse gameta aqui, eu tenho azão-azinho. Esse gameta com esse, azão-azinho. Esse gameta com esse, azinho-azinho. Eu faço os cruzamentos dos gametas para saber quem são os meus descendentes. E depois disso, eu vou contabilizar. Por quê? Se eu tenho 4 possibilidades de cruzamentos, os 4 representam para mim 100% dos meus filhos, certo? Quer dizer que cada quadradinho corresponde a 25%. Ou 1/4, porque 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 100. Então, quando eu jogo no quadro de punê os meus cruzamentos, eu tenho os resultados, gente. Qual é o resultado do cruzamento entre um casal heterozigoto? Eles terão, então, deixa eu só apagar as anotações. 50% de filhos heterozigoto, azão, azinho, aqui, 25% mais 25%. Eles terão 25% de filhos homozigotos dominantes, tá aqui, o azão, azão. E eles terão 25% de filhos azinho, azinho, que é o homozigoto recessivo, certo? Isso aqui é o resultado do genótipo. Agora, se eu fosse colocar o resultado do fenótipo, quer dizer que eu tenho 75% de dominantes, que correspondem a indivíduos normais para o albinismo, e 25% de chance de ser afetado, de ter um filho albino. Então, casais que são heterozigotos e querem saber qual a probabilidade de ter um filho albino, se eles são heterozigotos, eles são portadores desse alelo azinho, a chance de ter um filho albino é de 25% ou 1/4. E é assim que a gente vai fazer os cruzamentos das leis de Mendel. Por isso que em alguns exercícios eu peço para vocês cruzarem mesmo, várias ali, eu tenho uma lista que eu mandei para vocês. Gente, faça cruzamento entre azão, azinho, com azão, azinho, porque quanto mais vocês fizerem esses quadros de Pinot e fizerem esses testes, mais vocês vão conseguir chegar nas probabilidades de genética, tá? Eu vou dar um pause aqui um pouquinho, porque eu falei que meu tempo já estava acabando, tem algumas informações que ainda falta comentar para vocês. Mas antes disso, eu quero ver se ainda tem alguém aí. Se vocês estão vivos, aliás, olha, chegou mais gente. Estão vivos? Cadê? Quem estava aí? Me dá oi quem não chegou depois. Júlia, Railana. Oi, Pro. Tudo bem? João Pedro tá vivo? Oba, tô aqui. Eu acho que ele teve um infarto quando se chamou o nome dele do nada, hein? Talvez. Adoro. Ó, da próxima vez, João, vou deixar você encarregado aí de você ir gritando pra mim. Júlia entrou. Railana entrou. José saiu. Aí eu fico... Faz a voz da menininha do Google. Fazer... Boa, gostei. Fazer... Júlia entrou. Nossa, Entendeu? gente! Nossa! A galera vai apaixonar. Gente, ó, faltam algumas informações. Vocês querem que eu continue agora ou eu paro e envio para vocês depois? Pronto, Assistir melhor, continua. professora. Pode continuar, tô de boa. Tá bom, Eu tô então. bem porque falta confusa. pouquinha coisa. É que você entrou um pouquinho depois, né? Você perdeu o comecinho, que era bem importante. Mas depois eu vou disponibilizar essa aula e você assiste a partezinha que você perdeu, tá? Então, aqui. Tá bom. Vou passar de novo o quadro de Pinot, tá? Mostrando para vocês. Depois a gente vai fazer alguns exercícios juntos, isso vai ficar mais claro.
Eu quero chamar a atenção aqui de outra coisa que vai aparecer também pra gente nos exercícios, o cruzamento teste. O que vem a ser um cruzamento teste? Esse cruzamento teste é quando eu não sei, gente, é uma situação mais laboratorial, tá? Vamos supor que no meu laboratório eu tenho alguns ratinhos e eu sei que esses ratos, como nascem muito mais ratos pretos do que branco, eu sei que ele é dominante. Mas se é dominante, é azão alguma coisa, né? Só que eu não sei se esses ratos são azão ou azinho. Então, o que eu vou fazer para testar? Eu faço um cruzamento teste. Só que se eu cruzar ele com outro rato preto, eu não vou ter certeza. Como que eu faço um cruzamento teste? Quando eu quero saber se esse dominante, ele é homozigoto ou heterozigoto. E aí a gente vai cruzar ele com o homozigoto recessivo. Por que eu vou cruzar ele com o oposto? Porque eu sei que esse azinho tá vindo do pai ou da mãe ali, do outro indivíduo que está sendo testado junto. Como que eu vou saber se esse indivíduo, ele tem um azinho? Se nascer um filho com azinho, se nascer um filho branco. Então, quando nasce um filhote com um fenótipo diferente do pai ou da mãe que eu estou testando, eu sei que esse indivíduo, então, ele era um indivíduo heterozigoto. Então, esse cruzamento teste, ele é feito para nós testarmos se o dominante ele é homozigoto ou heterozigoto. Cruzo com o homozigoto recessivo, olho a prole, vejo os filhotes nascidos. Se tiver, então, indivíduos portadores dessa característica do recessivo, eu sei, então, que o meu ser vivo a ser testado ali, ele era heterozigoto. Agora, vamos supor que eu faço esse teste, esse cruzamento, e nasce só rato preto, nasce 30, 40, 50 rato preto. O que isso indica, gente? Que esse indivíduo é azão. Ele só doou o gene dominante. Se ele só doou o gene dominante, todos que nascerem aqui serão heterozigotos ou, né, não tem como eu ter a expressão do fenótipo branco. Então, nesse sentido que serve o cruzamento teste, tá? Só que ele pode aparecer para nós nos exercícios não como cruzamento teste. Ele pode aparecer perguntando para vocês de supostos pais. Eu preciso saber se o pai da fulana é o pai da fulana. Então, como que você vai fazer esse teste? Entende? Essas sacadas que a gente vai pegando nos exercícios. Outro tipo de coisa que vai aparecer pra gente, inclusive no Enem já caiu, é exercícios relacionados aos alelos letais. Por quê? Os alelos letais são indivíduos que, quando tem essa combinação desses alelos, eles morrem. Por exemplo, em uma espécie de rato, a cor da pelagem dos ratos agouti, que é a cor selvagem, é azinha. A cor amarela é azão-azinho. Quando o indivíduo é azão, ele seria marrom. Só que ele não nasce, ele morre. Porque esses alelos são letais juntos. O azão junto com o azinho não é letal, estão vendo? Assim como o azinho não é letal. Então, o que isso vai mudar para mim na hora de fazer a leitura do quadro de Pinet quando eu faço o cruzamento? Veja aqui, estou cruzando dois indivíduos heterozigotos. Azão-azinho, certo? Vamos cruzar azão com azão. O indivíduo, o filho nasce azão. Vamos cruzar azão com azinho. Vamos cruzar azão com azinho. Vamos cruzar azinho com azinho. Tá. Como que eu vou ler esse resultado? Como que seria no exemplo que eu dei anteriormente para vocês? 25% agouti, 50% amarelo e 25% marrom, certo? Seria assim, de acordo com o que a gente viu até agora. Porém, se ele morre, gente, morreu. Eu tenho que tirar da probabilidade. Essa é a grande sacada. Se eu já sei que azão morre, por que eu vou contar esse quadradinho? Então, eu não vou ler mais esse quadro como 1/4. Eu vou ler como 1/3. Porque o outro eu sei que não vai nascer. Eu sei que ele já morreu. Tchau, beleléu. Então, vejam que quando acontece isso, eu elimino esse quadrado, tá, correspondente. Esse gene letal é desconsiderado da probabilidade. E a minha resposta será, então, eu teria 1/3 de ratos nascendo agouti e 2/3 ou 66% nascendo amarelo. Como que isso aparece pra gente parecido com o alelo letal que apareceu no Enem? Talvez, eu não lembro se esse exercício estava numa lista que eu mandei para vocês. Mas tem uma questão lá do Enem que falava, dava o heredograma. Então, eu vou voltar nos exemplos que eu dei ali um pouquinho. Deixa eu só sair aqui, eu vou pegar um heredograma só para vocês entenderem. Aqui. O exercício, depois que você achou todo o genótipo da família, ele perguntava algo do tipo assim, eu não vou lembrar certinho, tá? Mas só para vocês entenderem.
Ele perguntava algo do tipo assim: qual é a chance desse indivíduo 16 ser azinho? Qual é a chance? É 0, certo? Ele não é azinho. Eu já sei que ele é azão alguma coisa. Agora, esse exercício pergunta para vocês: qual é a chance dele ser azão? Qual é a chance desse indivíduo ser azão? Faça esse cruzamento já de cabeça aí, azinho com azinho, que a gente já viu vários exemplos agora do cruzamento entre heterozigoto. Lembra o quadro de Pinet? Vai dar azinho e azinho. Eu já sei que esse indivíduo não é azinho, com toda certeza. Como que eu tenho certeza que ele não é? Porque ele não é rachurado. Ele é um indivíduo dominante. Então, eu não vou contar essa probabilidade. Qual é a chance desse indivíduo 16 ser azão, sendo filhos de pais heterozigotos? 1/3. Entende a probabilidade que ela muda? Então, essa sacada é muito importante. O dia que caiu esse exercício no Enem, todo mundo ficou, tipo assim, bugado. Falou, meu Deus, como assim? E errou. Porque a resposta, no final, ela aparecia como 67%. O que é o 67%? É o 2 dividido por 3. 2/3, na verdade, é 66,66666666. É um número enorme. Então, há aproximadamente 67%. E a galera bugou. Mas, na verdade, era só você tratar esse exemplo como se fosse um exemplo de alelos etais, tá? Então, isso aqui eu quero que vocês se liguem também. Porque, às vezes, vocês olham algo e falam assim, nossa, mas isso aqui eu nunca ouvi falar em exercício, isso aqui não tem nada a ver. Não, gente. Tudo vai linkando para a gente pegar essa sagacidade de resolver exercício de genética, tá? E a gente vai fazer bastante exercício. Esses dois termos, eles estão em uma apostilinha que eu mandei para vocês. Eu não sei se vocês já baixaram, mas fala sobre expressividade e penetrância. Pode aparecer em exercícios, por isso que é importante nós sabermos. Quando falar em penetrância, eu vou falar dela primeiro, porque a penetrância é simples de lembrar. Lembra que a penetrância pode ser completa ou incompleta. Se é completa, ela vai atingir toda a população. Se ela é incompleta, quer dizer que a cada 10 indivíduos com esse genótipo, 3 são afetados. Então, é uma penetrância incompleta. Não é todo mundo que tem esse gene que manifesta essa característica, tá? É se vai manifestar em todo mundo ou não, só. Quando eu falo em expressividade, é a expressão desse genótipo, tá? Ou seja, por exemplo, os beagles, eles são manchados, mas ele pode ser totalmente manchado de marrom e preto, ele pode ser parcialmente manchado. Tá vendo que as cores vai diminuindo? Tanto o marrom quanto o preto? Essa mudança é a expressão. Então, quando eu falar em expressão, lembra que a expressão ela tem uma variação. Lembra dos feijões. Feijão é um exemplo legal também. Eu tinha colocado excluir. Pega o feijão, depois vocês olhem. Abre um pacote de feijão do marrom, joga um pouquinho de feijão na pia e vocês olhem. Eles têm manchinhas marrons. Alguns têm muitas manchinhas, outros têm poucas, outros não têm nenhuma. Isso é a expressão desse gene, tá? Então, a expressão, ela tem expressividade, ela tem variação. A penetrância pode ser completa ou incompleta. Only that. E aí, sim, aqui é o último papo que eu quero trazer para vocês. Essa é uma parte da ciência que eu não tenho muito conhecimento, tá? Eu queria muito fazer, tipo, uma pós-graduação, uma especialização em epigenética. Eu comecei a ouvir em falar sobre isso há uns 8 ou 9 anos. Mas a gente já teve exercício no Enem de epigenética, gente, faz 7 anos. Então, já é algo que é falado lá atrás, mas não é tão comentado. E a gente normalmente não estuda na escola, tá? Não é tão citado nos livros. Mas, enfim, o que é epigenética? Na biologia, você sempre tem que tentar lembrar o significado das palavras. E a palavra epi significa comportamento. Então, epigenética estuda o comportamento dos genes. A todo tempo, desde o início da nossa aula, eu tô falando para vocês que os genes são o quê? São porções de DNA ativo capazes de produzir uma proteína, certo? É isso que é um gene. E essa proteína que faz a nossa característica. Só que a epigenética, ela tá mostrando pra gente como o nosso comportamento, os nossos hábitos, as nossas bebidas, comidas, vícios, as nossas opções de esporte, como que o que a gente faz influencia no gene produzir ou não produzir proteína. Olha que loucura. É como se, assim, eu não tenho melanina para a cor dos olhos, né? Então, meu olho é azul. Mas, dependendo do que eu faço no meu dia a dia, dependendo de substâncias químicas que eu coloco no meu organismo, eu consigo mudar a atividade desse gene do meu olho e ter um dia que ele fica mais escuro, ou ele fica mais claro,
ou ele possa até vir a alterar de cor. Então, a epigenética trabalha isso. É muito incrível. Procurem depois. Quem tiver curiosidade, eu tenho alguns artigos, posso mandar também para vocês lerem, tá? Mas, basicamente, a gente está vendo que os nossos comportamentos, gente, eles estão alterando a função do DNA. E que, com isso, quando a gente vai formar o espermatozoide e o espermatozoide e o óvulo já está indo com essa informação alterada. Então, se, por exemplo, vou pegar esse exemplo do desenho, tá? Eu fazer esportes, eu malhar, é algo que muda a alteração, o comportamento do meu gene. Então, ele muda a forma de expressar proteínas no meu organismo. E durante esse período, eu estou produzindo os meus óvulos e tenho filhos. Os meus filhos, eles já nascem com essa expressão diferenciada. Embora as letras do DNA não sofreram mutações, tá? Então, eu tenho alteração no comportamento do gene. Eu não tenho mutação. Isso é importante. É a mesma coisa que quando a gente ouve falar, nossa, mas pais que têm vícios pesados, né? Os filhos tendem a ter um vício também. Eles tendem a ser mais resistentes à droga, a álcool. Por que filhos de pais viciados são mais resistentes? Porque, de alguma maneira, quando os pais foram formar os seus espermatozoides e os seus óvulos, já alteraram a expressão proteica dessas células e os filhos já nasceram com essa alteração. E isso, gente, tem exemplos na internet que você lê que você fica bobo. Eu coloquei um trechinho de texto aqui para vocês lerem depois, tá? Que explica certinho. Mas vou voltar nesse slide aqui só para explicar para vocês como de fato isso pode acontecer. Vocês imaginem assim, quem perdeu o comecinho da aula talvez não vai entender, mas depois assiste o comecinho que vocês vão relacionar. Nosso cromossomo, ele produz a proteína, certo? O tempo inteiro. O DNA ativo produz proteína. Quando que ele produz uma proteína? Quando o DNA está desenrolado. Nas nossas células, lá na mitose, na meiose, na intérfase, a gente tem a duplicação do DNA. E depois a gente tem o descondensamento dos cromossomos. Num momento ele está assim, todo gordinho. Por que ele está todo gordinho, todo enovelado? Por causa das proteínas histonas, que a gente falou no começo da aula, que enrolam esse DNA muito. Para o DNA ficar ativo e produzir proteína, ele tem que dar uma afrouxada, ele tem que soltar. E como que eu solto esse DNA? Eu soltando as histonas, soltando e mudando a alteração das histonas. Então, se eu tenho muita proteína histona, muito DNA enrolado. Se eu tenho pouca proteína histona, DNA desenrolado. DNA desenrolado é um DNA ativo, tá? Então, vejam que eu posso não ter o gene para a produção de melanina no meu olho. Ele está inativo aqui no meu olho, a produção de melanina. Mas, o que significa que está inativo? Que esse DNA está enovelado. Por algum estresse, por alguma carga emocional, ou por algum esporte, ou por uma droga, como os exemplos que eu estava citando para vocês, de repente, eu posso fazer com que esse meu DNA, que está completamente enovelado no meu olho, ele se solte. E se ele abrir, ele vai ficar ativo. E se ele ficar ativo, ele vai produzir proteínas. Olha que maluco isso. É incrível. Então, esse processo todo, ele é por processos químicos de metilação e acetilação das histonas, que são proteínas, ou seja, reações químicas com as proteínas, mas não tem alteração das letras do DNA. Mas eu altero a atividade desse DNA. Gente, isso é muito maluco. Nessa outra imagem aqui tá mostrando isso, novamente, né? Como dieta, vícios que eu falei para vocês, podem, então, alterar essa influência das histonas, ativando o meu DNA de maneira diferente. E quando eu vou formar um óvulo e quando os meninos formam espermatozoides, essa ativação, ela está presente. Então, meu filho já nasce com esse DNA ativado, mas geneticamente isso não está escrito. Só para contextualizar, e aí eu vou finalizar a aula e abrir para dúvidas. Eu estava lendo um artigo que fala das mulheres do Holocausto. Foi um primeiro, gente, no Holocausto, olha só. Lá na Segunda Guerra. Existiu um ensaio, um experimento, como vários experimentos com seres humanos naquela época, né? Um dos experimentos já era sobre epigenética. Eles testaram mulheres grávidas, deixando essas mulheres grávidas de jejum, de dieta, durante os seus 9 meses gestacionais, ou 8 ou 7, dependendo do tempo que você descobre a gravidez.
Descobria que estava grávida? Pá, era trancada numa casa de experimentos. Essa dieta, esse jejum dessas mães, era restritiva. Assim, eles só davam que era suficiente para a criança nascer. E não nascer morta, porque eles precisavam analisar as crianças, entendeu? Mas não dava mais nada, tipo, totalmente restritivo. Imagina uma grávida com fome, com vontade. Ai, quase derrubei tudo aqui. E essas grávidas não recebiam mais nada. Ok, as crianças nasceram, cresceram, tiveram filhos. Já estamos na terceira geração dessas crianças, frutos de mães que passaram fome no Holocausto. Todas as 3 gerações, elas têm o DNA ativo para obesidade. Olha que maluco. Por quê? Porque aquela restrição alimentar daquelas mães alterou a atividade dessas células, alterou a atividade desse DNA, e elas começaram a guardar toda a energia que vinha, comia muito pouco. Então, ativou o gene da obesidade. Mas eram mulheres magérrimas, que não tinham esse gene ativo antes. E até a terceira geração, esse DNA da obesidade está ativo. Então, eu quero concluir a aula hoje trazendo para vocês assim, que genética, cara, é incrível, é surreal. E tem muita coisa para a gente descobrir. Eu acho que a gente vai entender assim, até melhor a história, né, da humanidade, de comportamento, pessoas mais agressivas, pessoas menos agressivas, pessoas mais deprimidas, pessoas menos deprimidas, quando a gente entender melhor essa epigenética, que é esse comportamento dos genes que a gente ainda não tem muito conhecimento acerca, e quando a gente entender melhor aquela parte do DNA lixo, que é o junk DNA, tá? E com isso, eu finalizo a aula, que é um outro exemplo de epigenética também. Finalizo essa aula de hoje, vou abrir para vocês para as dúvidas, espero ter esclarecido um pouquinho. Eu sei, como a Júlia tinha falado antes, professora, tá confuso, é muita informação. É muita informação. Então, com essa aula de hoje, eu espero que vocês revejam a aula quantas vezes quiserem, que vocês leiam o capítulo, tentem fazer os exercícios, e daí vocês vão me mandando as dúvidas e a gente vai conversando. E daqui uns dias a gente faz outra aula, outro encontro junto de novo, tá bom? Eu vou parar de gravar, mas eu vou abrir pra gente conversar. Só pro pessoal que for assistir depois, poder assistir um pouquinho mais rápido. Deixa eu só ver onde que eu paro de gravar, que eu não lembro. Tchau, gente, que estava comigo na gravação. Interromper a gravação. Achei.